Olá, começando mais uma atividade de matemática e hoje faremos uso do livro Aprender Sempre. Vamos para as páginas 83 e 84. Eu vou aproximar aqui a imagem para poder passar algumas orientações a respeito das atividades. Na página 83, o número 1 diz o seguinte: Maria Beatriz, Júlio César e Isabel pediram ao tio José Luiz para conhecer a plantação de laranjas. Após visitar a plantação, o tio José Luiz mostrou anotações sobre a colheita de laranjas deste ano. Veja algumas delas. Nos 3 quadrinhos nós temos então as anotações do tio José Luiz. No primeiro deles diz o seguinte: de 1/1 a 18/2 de 2020, 284 laranjas colhidas. O que ele está querendo dizer é que do dia 1º de janeiro, 1/1, até o dia 18/2, ou seja, 18 de fevereiro, em todo este período, foram colhidas 284 laranjas. No segundo quadrinho diz que no mês de março de 2020, 406 laranjas foram colhidas. No mês de março, fácil, né? Aqui está o calendário, o mês de março, esses são os dias de março. 406 laranjas colhidas neste período. E por fim, no terceiro quadrinho, diz que no primeiro semestre de 2020, 2.570 laranjas colhidas. É bastante laranja, mas é porque o período referente a semestre, ele é maior. O que significa um semestre? São 6 meses. Olha aqui no calendário. Aqui está o calendário. Semestre significa 6 meses. Então, primeiro semestre de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, todos esses dias, tá bom? Bom, dito isso, vamos ao exercício. Escreva por extenso os números de laranjas registrados acima. Então, você deve escrever por extenso cada um desses números. Escrever por extenso significa escrever como nós lemos, qual é o nome desses números. Por exemplo, o primeiro deles, 284. Então a gente escreve 284. É assim por diante. Na atividade 2, o enunciado diz: Maria Beatriz disse que ao escrever por extenso o número 428, observou uma possibilidade para decompô-lo. Ou seja, quando ela escreveu 428, ela já observou que esse número pode ser separado em 3 partes. 428, tal como está escrito ali embaixo. 428 igual a 400 mais 20 mais 8. Decompor um número é isso, significa escrever esse número em partes separadas. E aí, você consegue apresentar outra possibilidade para decompor o número 428? Use o espaço abaixo para registrar outras formas de decompô-lo. Então você pode pensar em outras formas, outras maneiras de separar esse número. Eu dou um exemplo. 428 pode ser escrito desta forma: 400 mais 10 mais 10 mais 8. Eu separei em algumas partes. Tá legal? Após responder esse, vamos para a página seguinte, a página 84, e no alto da página temos a seguinte orientação. Agora apresente uma decomposição para cada um dos números. O primeiro deles, 350. Posso decompor desta forma, 300 mais 50. Ou posso decompor de outra forma. Você escolhe e faz no seu livro, assim por diante. Na sequência, o exercício 3 diz o seguinte: Maria Beatriz pediu que o tio José Luiz ditasse números para ela escrever nos quadros. Escreva os números que o seu professor vai ditar. Então vamos lá, eu vou falar aqui os números e vocês vão escrevendo nesses quadrinhos. O primeiro número que você deve escrever é o número 300. Como assim escrever? Basta você, ali no quadrinho, anotar o número 300. Bom, dei uma dica no primeiro, o restante eu quero que vocês experimentem fazer. Vamos lá. No segundo quadrinho, você deve escrever o número 3020. No próximo quadrinho, você deve escrever o número 98. No próximo quadrinho, escreva o número 547.
E no último quadrinho, você deve escrever 2081. Se eu falei muito rápido, volte aqui um pouquinho o vídeo e escute novamente para você poder registrar cada um desses números, tá bom? Bom, assim que você terminar esta atividade, veja o que o livro pede para você fazer. Escreva por extenso os 2 maiores números. Então você observa nesses 5 quadrinhos quais são os 2 maiores e escreve eles por extenso no espaço abaixo ali indicado. Tá bom? Essa é a atividade de hoje. Assim que você terminar, fotografe suas respostas e envie ao professor ou à professora. Até mais. Tchau, tchau.